Escuta, meu amigo, eu queria tratar de um outro assunto com você. Você já tomou água de graça em restaurante fora do Brasil? Não? Já tomei água de graça em restaurante fora do Brasil. Eu entendo os donos dos restaurantes. Né? Bom, você quer explicar primeiro? Vamos relembrar aqui. Aliás, estou sem água aqui, hein? Água. Olha, aqui é de graça ou é cobrado? Aqui é de graça. Hein? Aqui é de graça, água é de graça, viu? Não vem me trazer boleto depois aqui que eu estou sem dinheiro. Hein? Vamos relembrar que em São Paulo, o prefeito Bruno Covas, em 2020, baixou uma lei que obrigava bares, restaurantes, padarias e estabelecimentos comerciais deste tipo a fornecer água de graça para os seus clientes, ok? Bom, em 2022, o Tribunal de Justiça suspendeu esta medida. O governo do estado... chegou minha água aqui. Chegou a tua água. R$13? Aproveita. Não, sem chance. Nossa, essa canequinha, 13. Chance zero. Em 2022, o Tribunal de Justiça suspendeu essa medida do Bruno Covas. A Prefeitura de São Paulo recorreu e o caso está no Supremo Tribunal Federal. Realmente, aqui no Brasil, vai tudo para o Supremo, né? O Supremo deveria ocupar o tempo dele para decidir as grandes questões nacionais. Bom, vai decidir se a água vai ser grátis ou se não vai ser grátis. Bom, o governador Tarcísio de Freitas, em São Paulo, ontem, publicou ontem no Diário Oficial uma medida semelhante, obrigando vários restaurantes e estabelecimentos públicos do tipo padarias a fornecer água potável, filtrada, de graça para os seus clientes. E aí as entidades que representam todo este setor, as entidades foram à Justiça. E no mesmo dia da publicação no Diário Oficial do Estado, a medida caiu por uma liminar. Logicamente, ainda vai rolar muita água debaixo desta ponte, deste trocadilho infame, mas, enfim. Cara, nos Estados Unidos isso é comum em todo lugar. Você chega no restaurante, você se senta, antes de você fazer o seu pedido, o cara traz uma garrafa de água, uma jarra, né, de água. Aqui não tem. Uma vez eu fui a um restaurante em São Paulo onde me serviram água e eu tomei um susto. Água. Não veio na conta, depois você ficou procurando, vocês esqueceram da água aqui, gente, né? Agora, é uma grande discussão, né? Sabe que coisa, eu fico sempre com a tese das nossas avós. Um copo d'água não se recusa a ninguém. Um copo d'água não se recusa a ninguém. Cobrar por um copo d'água, eu até entendo. Os restaurantes, eles usam o mesmo argumento que os shopping centers usaram e já foram aprovadas leis em São Paulo, em várias outras cidades do país, determinando a gratuidade em estacionamento de supermercado e shopping center. Se você for ao shopping center e consumir tanto, eles não têm por que te cobrar o estacionamento. A lei é aprovada, já foi aprovada aqui na Câmara Municipal de São Paulo, já foi aprovada na Assembleia, vai para a Justiça diz, essa é uma relação comercial privada. O poder público não deve interferir. Se você acha que é errado, que é certo, você pode achar o que você quiser, é uma relação entre o cliente, que opta por parar o carro no shopping ou não, e pelo shopping de oferecer a gratuidade no estacionamento ou não. O argumento dos restaurantes, nesse caso, é o mesmo. Eles dizem o seguinte, olha, mesmo que eu simplesmente abrisse a torneira e levasse imediatamente o copo para a mesa, isso representa um custo para mim, porque 1.000 copos de água por noite são 1.000 copos a mais na minha conta de água. Mas a água é mineral, então eu tenho de comprar a garrafinha. Isso tem um custo, portanto, esse custo vai ser repassado ao meu cliente. Eu até entendo do ponto de vista financeiro, matemático, né? Mas do ponto de vista do negócio, da gentileza, não se recusa um copo d'água a ninguém. Né? Não se recusa um copo d'água a ninguém, até porque quem se senta num restaurante vai consumir alguma coisa além da água, né? A gente não vai sentar num restaurante dos mais chiques, esperar o copo d'água de graça, toma. Muito obrigado, boa noite. Levanta e vai embora. Né? Vai consumir. E a água vai ser o menor dos gastos que ele vai deixar de fazer. Porque quando você vai a um restaurante e pede uma garrafa, você pede uma garrafinha de água, você toma aquela garrafinha e só. Vai ser
Você bebeu outras coisas depois. Você vai tomar um vinho, comeu, você vai tomar um vinho. refrigerante, vai tomar suco, vai Tem o comer. seu prato, tem a sobremesa. A Sobremesa. água foi o menor. Eu me lembro, não faz tanto tempo assim, Tramontina, que o cafezinho era de graça. Lembra? O cafezinho era de graça? Tem padaria que ainda é assim. Você pede um prato feito qualquer, numa padaria lá perto de casa é assim. Você vai, sei lá, hoje é quarta? Quinta. Não, quinta. Então ontem foi o dia da feijoada. Você vai numa padaria, pede uma feijoada, depois você quer um café, o café, na padaria que eu frequento lá perto de casa, o café é de uma xicrinha, né? Claro. O café é de graça, né? Eu me lembro ainda de uma época em que geralmente o café era uma cortesia da casa. E aos poucos nós fomos. E eu entendo o aspecto Tem a financeiro. cachaçinha no dia do dia da feijoada. Em muitos lugares Ah, tem sim. um corote. No interior tem muito. Eu fui no. Em restaurantes grandes tem um corotinho ali com um copinho para você pegar uma cachaçinha. É de Sim, graça, sim, não é. está sendo cobrado aquilo. Você me lembrou de um episódio agora É. espetacular. Nem faz tanto tempo assim, foi, sei lá, deve fazer um ano no máximo. Fomos a um restaurante, eu, minha mulher, minha filha e minha mãe. Aí, beleza. Um restaurante não era dos mais caros, mas também não era dos mais baratos, né? Aquele que você vai de vez em quando. Aí chegamos lá, beleza, comemos, sei o quê, tá. Aí, finalmente, já tínhamos comida à sobremesa, a gente estava ali entre a sobremesa e o café. Aí, junto com o café, o garçom chegou à mesa, falou assim, olha, nós temos um licorzinho aqui, pá, coisa e tal. Eu não sou de bebida alcoólica, muito pouco mesmo. Tomo uma cerveja de vez em quando, eventualmente um pouquinho de vinho, mas não sou muito chegado. E não quis, especialmente bebida um pouco mais doce, eu não gosto. A minha mulher e a minha mãe tomaram licor. Mas assim, o garçom chegou num tom de quem estava oferecendo uma cortesia, entendeu? E elas aceitaram. Então, assim, ó, porque a gente pediu o café, o cara junto, ele trouxe na bandeja a garrafa, uma garrafa linda e tudo mais. Isso aqui é um licor, explicou o licor e falou do licor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, elas falaram, não, eu aceito. E aí, a hora que veio a conta, Tava lá. o licor era quase Tava mais caro lá. que o prato. Que isso? O cara cobrou o licor. Eu chamei o garçom, falei assim, mas isso aqui tá certo isso aqui? Você sugere que é de graça e depois inclui na conta? Ele falou, não, é um licor. Aí ele começou a exaltar o licor. Não, esse licor é produzido por né, sei lá quem, que vem não sei da onde, de maneira artesanal e tudo mais. E pagamos pelo licor que a gente achava que era gratuito. Né? Mas eu acho que certas gentilezas, elas só tendem a significar... Eu não sou comerciante, estou longe de ser dono de restaurante, essas coisas. Mas acho que uma água e uma xicrinha de café são coisas... Eu me sinto seduzido por um restaurante que me ofereça um café de cortesia. Não é para não pagar o café. É o carinho, entendeu? Fala assim, ó, cara, agora toma um café aí. Fazer sua digestão, entendeu? Você sabe que nós temos alguns costumes, né? Quer dizer, eu penso que nós temos alguns costumes aqui no Brasil que são tão nossos que a gente não aceita mudanças ou a gente não aceita outras coisas. Você quer ver? Saindo um pouquinho, mas ainda dentro desta área do serviço, do restaurante e do bar, eu estava contando que eu acabei de voltar de viagem por 2 semanas Sim. para uma região pouco visitada por brasileiros, né? Montenegro e Albânia. E lá eles têm um costume que é muito comum também entre muitos restaurantes na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. Você pede uma garrafa de vinho, o cara traz o vinho e ele traz a conta e coloca no copo a conta do vinho. Aí, daí a pouco, você pede os pratos. Aí, a hora que ele traz os pratos, ele traz mais uma conta que é referente aos pratos. Ah, são contas separadas? Ele vai botando ali dentro daquele copo de uma não sei o quê. Dos Estados Unidos, eles trazem e vão botando, vão empilhando ali. Aí depois você toma uma cerveja, você toma 2 cervejas. É ruim, a princípio. Você vai vendo aquele monte de papel empilhado ali e fala assim, bom, Você vou ter fica que meio deixar minha alma assustado. aqui. Cara, mas não tem dúvida na hora de pagar a conta. É verdade. Ele veio trazendo, tá tudo claro ali. Olha, o senhor pediu primeiro, veio aqui um copo de não sei o quê, depois veio uma garrafa de vinho, aí vieram 3 pratos, depois vieram 2 cervejas, 2 sobremesas. E tem taxa de serviço lá? Não, Não tem taxa de serviço. não tem taxa de serviço e não tem garçom. Agora, nestas regiões, as pessoas que estão acostumadas a pagar uma taxa para o garçom tal, dão a gorjeta.
Eu, por exemplo, que pago gorjeta, a gente dá gorjeta até para o motorista de táxi mal educado em Nova York, por que eu não vou dar gorjeta Sim, ela de 10% para um garçom que me serve bem claro. num outro país? Mas Só é uma porque ele não decisão está sua, acostumado. né? Isso, Mas é uma decisão minha. Isso eu acho Não legítimo. vem na conta, nem sugerido. Aqui vem na conta como sugestão, mas eles apresentam como se fosse algo definitivo, porque tem uma É uma difícil lei você recusar. complicada. Ninguém vai recusar, Isso. né? Porque vem ali a conta e depois com os 10% o garçom fala assim, olha, ficou 200 mais os 10%. Você não vai dizer, não, eu não vou pagar os 10%. Eu acho que até deve ter alguém que fale, mas é sempre constrangedor. Né? A não ser que o serviço seja muito ruim, que tenha acontecido um desastre durante a sua permanência naquele restaurante. Mas a gente vai entubando aqui algumas cobranças, né? Algumas obrigatoriedades. O 10% quase que permanente na conta do restaurante. Essa taxa, aliás, hoje saiu uma decisão considerando legal aquela taxa que é cobrada, uma taxa de serviço comprada em ingresso online. Cara, Né? isso é uma coisa Que é um negócio inacreditável. assim, inacreditável. Hoje, para você ir a um Inacreditável. show, você entra no aplicativo ou no site de quem te vende o ingresso, compra os ingressos, paga por Pix, paga no cartão de crédito, baixa o ingresso aqui, não precisa ir em lugar nenhum, vai até a catraca, mostra o QR Code, entra no show e te cobra uma taxa de conveniência De 15%. caríssima, 20%. porque os ingressos são caros, te cobram uma taxa de conveniência. Por qual conveniência? Porque tá sendo, é claro que é conveniente para a gente, mas é conveniente para todo mundo. Porque e a quantidade de funcionários, a existência de funcionários que deixou de acontecer nessa cadeia da venda de ingressos? Uhum. Eles não têm guichê, Não tem nada. não tem ninguém que trabalhe lá, que receba hora extra. E a gente vai pagando uma taxa de conveniência pela conveniência deles. Né? Bom, a tua família hoje ainda é de 3 e você tem uma menina que é pequena. 10 anos. A minha, eu paguei durante muitos anos ingressos para 4, na prática eu pagava 5 ingressos. Porque você somava 4 taxas de conveniência, dava o valor de um 5º ingresso. É. E aí você vai a um show onde o ingresso custa caro, cara, é um tremendo do absurdo. Tem que ir só metade da família, né? Você fala assim, não, nesse show aqui vamos só nós dois. Né? Vocês esperam a próxima turnê, na próxima turnê vamos os outros 2. Mas a gente vai entubando esse tipo de coisa. Né? Então, mas essa coisa que eu falei da conta que vai chegando, é especialmente quando você, eu acho, ela é muito boa, quando você vai ao restaurante com um grupo de pessoas, ou com a família, amigos, 2, 6, 4, e você fica bebendo o tempo todo. Aí chegar no fim do dia, você não sabe quanto... 62 chopps, né? 62 chopps. Não, peraí, não. Aí pode estar absolutamente certo, Sim. pode estar totalmente errado. Pode. Se o cara foi empilhando ali, amigão, antigamente se colocava o que a gente chamava de bolacha debaixo do copo de chopp. É verdade. Aí o garçom chegava e contava as bolachas. É. Não, 30 chopps nessa mesa, 15 chopps nessa mesa, né? Aí pronto, era isso, né? Agora não, aqui não se tem esse costume. Eu acho que esse costume é saudável, porque fica claro desde o primeiro momento e a cada instante que você consome, quanto você está devendo. É. Aí o garçom chega, ele soma, ele cata o papel ali, 10, 12, mais 1, mais 2, mais 3, mais 1, mais 2, ponto. Tanto. Eu, a princípio, achei que eu fosse me assustar com aquela quantidade de papéis ali sobre a mesa, mas você me convenceu. É mais justo mesmo, porque você vai vendo exatamente o que consumiu, quando consumiu, pediu alguma coisa, veio a conta, pediu outra, veio a conta, não fica aquela coisa, né? Todo mundo esperando depois de 3 horas para saber o que uma mesa com 8 pessoas consumiu, né? Podem ter sido 60 chopps, podem ter sido 10, vão te cobrar 40, você não sabe exatamente o que aconteceu. E o que é a questão cultural, né, rapaz? Como lá o serviço do garçom não é cobrado, não é obrigatório e nem vem na conta. E todas as vezes que eu chamei o garçom e entreguei, os caras assim, primeiro, um susto, uma surpresa. Com a gorjeta? Com a gorjeta. Uma surpresa. Olha, aqui é para você. E em seguida um sorriso, cara, porque Não, é justo. é justo. É justo. Tem um mas reconhecimento pelo trabalho bem feito. Claro, mas tem que ser uma quantidade decidida pelo cliente e a oportunidade decidida pelo cliente também, não é? Assim, porque é uma oferta que o cliente
faz. Não é uma obrigação que ele está cumprindo com o garçom, né? Enfim, mas aqui a gente vai Aqui está na lei pagando, já, né? a gente Tem vai um pagando, acordo entre é. os sindicatos e as Os autoridades. patrões, os empregadores e as assembleias, câmaras Isso, municipais que foram isso. aprovando. E o cliente nunca é ouvido. né? Exatamente. O cliente vai só entrando com o bolso e vai pagando, e vai Então, pagando. isso esse valor da gorjeta depois é repassado para o garçom, né? E faz parte do salário dele. É. Né? Agora, a minha pergunta é, o salário dele aumentou depois da lei? Provavelmente não. Não. Quem está pagando, então, o salário é os Exatamente. 10% do cliente. Exatamente. E o proprietário do restaurante deixou de ter o custo, ou deixou de ter uma parte do custo do salário. Porque se ele continua pagando o salário e acrescenta ao salário sempre os 10%, aí você pode dizer o seguinte, bom, pelo menos ele está ajudando alguém que ganhava 10 a ganhar 15, né? Agora, se ele está usando esses 10 para continuar, os 10% para continuar pagando os 10, aí Aí fica difícil.